Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs, que Jesus nos abençoe, nos ilumine mais um domingo, mais essa manhã de domingo, que possamos nós ter a oportunidade de conversarmos um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus, né, e que a gente possa nessa manhã, então, agradecer imensamente pela oportunidade, pelo dia que nasce, pela encarnação que nós temos, pelas boas coisas e pelas dificuldades. Não existem coisas ruins, existem dificuldades. E à medida que a gente supera as dificuldades, a gente consegue se tornar melhor. Esse é o nosso objetivo sempre, né? Então, nós hoje vamos iniciar o capítulo, dar continuidade ao capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro o coração. Temos aí, então, para o estudo de hoje, escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Né? É um texto que está em Mateus 5, 29 e 30 e no capítulo 18, 6 a 11. Kardec fez uma compilação, né? E colocou ali para a gente estudar. E com isso também nós vamos também utilizar o Livro dos Espíritos com uma pergunta 800... Aliás, pergunta não. Nós vamos pegar uma pergunta, né, que é a 606, e o resumo teórico da Móvel das Ações Humanas, na 872. Nós não vamos ler todo o resumo teórico móvel, vamos ler parte dele, né? Mas para que a gente possa iniciar, né, dando bom dia a todos aí, com muita alegria para a gente começar esse trabalho. Então, do livro Pão Nosso, né, livro Pão Nosso, temos aqui a mensagem de número 103, Cruz e Disciplina. Então diz assim: e constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Está em Marcos 15, 21. Muitos estudiosos do cristianismo combatem as recordações da cruz, alegando que as reminiscências do Calvário constituem indébita cultura de sofrimento. Asseveram negativa a lembrança do Mestre nas horas da crucificação entre malfeitores vulgares. Somos, porém, daqueles que preferem encarar todos os dias do Cristo por gloriosas jornadas e todos os seus minutos por divinas parcelas do seu ministério sagrado, ante as necessidades da alma humana. Cada hora da presença dele entre as criaturas reveste-se de beleza particular, e o instante do madeiro afrontoso está repleto de majestade simbólica. Vários discípulos tecem comentários extensos em derredor da cruz do Senhor, e costuma examinar com particularidades teóricas os madeiros imaginários que trazem consigo. Entretanto, somente haverá tomada a cruz de redenção que lhe compete àquele que já alcançou o poder de negar a si mesmo, de modo a seguir os passos do Divino Mestre. Muita gente confunde disciplina com iluminação espiritual. Apenas depois de havermos concordado com o jugo suave do Cristo, podemos alçar aos ombros a cruz que nos dotará de asas espirituais para a vida eterna. Contra os argumentos quase sempre ociosos dos que ainda não compreenderam a sublimidade da cruz, vejamos o exemplo do Cirineu, nos momentos culminantes do Salvador. A cruz do Cristo foi a mais bela do mundo. No entanto, o homem que o ajuda não o faz por vontade própria, e sim atendendo à requisição irresistível. E ainda hoje, a maioria dos homens aceita as obrigações inerentes ao próprio dever, porque a isso é constrangida. Magnífica página, magnífica. Emmanuel é sempre fantástico, né? Mas vamos nós aqui iniciar com a nossa prece, agradecendo a oportunidade do
do dia, da vida, dessa organização planetária em que nós estamos, porque é nela que Deus nos propôs a nossa seara de trabalho, a de todos nós, a de todos nós. Então agradeçamos a Deus infinitamente pela alegria de que se reveste o mundo. Não falo dos homens, de suas dificuldades, mas de nós olharmos o sol, a chuva, o vento, as plantas, os animais, tudo é tudo tão posto amorosamente por Deus, agradeçamos a Ele. Agradeçamos a Jesus, porque com as suas lições conseguimos enfrentar as dificuldades da vida. Agradeçamos aos nossos mentores espirituais que em um momento nos deixam a sós. Estão sempre preocupados. Agradeçamos pela casa espírita que nos acolhe, pela oportunidade de trabalho que nos acende a luz no caminho da espiritualidade. E que nesse momento nos lembremos de todos os nossos irmãos que estão em cada ponto da terra, todos, sem exceção, encarnado ou desencarnado. Aqueles que estão na cama do hospital, aqueles que estão num presídio, aqueles que estão com a direção de um país, de um estado, de um município, de uma organização beneficente, aqueles que sentem frio, fome, sede ao relento da rua, levemos a eles um coração, um abraço espiritual a cada um, porque sabemos que nenhuma criatura de Deus, nenhuma, nem o homem e nenhum dos seus animais, e nenhuma de suas plantas, e nada de mineral, nada, nenhum ponto de nosso globo é esquecido por Deus. Agradecemos por tudo. E que possamos, no dia de hoje, estar imersos nessa onda de amor de Deus. E possamos ter esses minutos aqui em paz. Que a paz nos envolva hoje e sempre, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. A gente vai comentar aqui essa partezinha aqui que ficou colocada, né? Somos, porém, daqueles que preferem encarar todos os dias. Emmanuel, né? Falando, né? Emmanuel falando, não sou eu. Emmanuel. Somos, porém, daqueles que preferem encarar todos os dias do Cristo por gloriosas jornadas e todos os seus minutos por divinas parcelas do seu ministério sagrado, ante as necessidades da alma humana, né? Vamos ver se a gente consegue colocar aqui alguns minutinhos para a gente bater um papo rápido, né? Mas que a gente possa. É importante que a gente lembre do Cristo em todos os dias. Nós iniciamos aqui com a leitura, né? E diz assim, está no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos lá, capítulo 8, bem-aventurados que têm puro coração, itens, nós vamos estudar o item 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ronaldo, é muito item? Não, calma, não é muito item não. A gente pensou exatamente aquilo que a gente precisa e no Livro dos Espíritos também. Só um lembrete aí, a internet, gente, às vezes a gente olha assim, quem está no computador pode olhar ali, tem ali uns degrauzinhos, aquilo ali não é só, é muito mais a questão do Wi-Fi, que a gente está com 1, 2, 3, 4, 5, estamos perto do Wi-Fi, então a gente está com 5 pontos. A gente olha se a minha internet está forte. Quem puder lembrar, antes de iniciar o estudo, cada provedor de internet tem assim, teste de velocidade. Então logo assim, a Sumicite traz, a Vivo, a Oi, todas elas trazem. Testa, por favor, gente, quando puder, essa velocidade e informe aquela empresa que lhes fornece a internet, que às vezes a gente perde. É normal perder, gente, é normal perder. Eu fiz isso naquela época que houve um problema e realmente havia tido uma redução. Então só abrir esse parênteses aí, que às vezes a nossa internet dá uma caída, aquela coisa toda, e aí lá em cima tem uma bolinha também, bem lá em cima na esquerda, tem uma setinha para lá e uma setinha para cá. Logo tem uma bolinha. Caiu a internet, vai lá naquela bolinha, dá uma clicada lá, para poder dar um reset no sistema e voltar, tá bom? Só para a gente ir dialogando com as dificuldades técnicas. Um dia estaremos todos bem enturmados com essa tecnologia. Mas vamos lá. Escândalos. Se a vossa mãe é motivo de escândalo, cortai-a. Forte, né? Cortai-a. Se algum escandalizar a um destes pequenos que creem em mim,
Melhor fora que lhe atasse ao pescoço uma dessas mostas com um asno faz girar e que o lançasse no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem porque um escândalo venha. Tende muito cuidado e não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai. Declaro-vos que os seus anjos no céu... Então ele está falando, olha só, declaro que seus anjos no céu, ele já está se referindo, olha, vamos prestar atenção nesse pontinho aqui. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai, que está nos céus, porquanto Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Trechinho pequeno, mas essencial para a gente. Declaro-vos que seus anjos, ou seja, os anjos guardiães daqueles pequenos, daqueles que têm dificuldade, daqueles que estão ali tentando aprender o evangelho na luta. Então ele diz assim, declaro-vos que seus anjos no céu, ou seja, os seus guardiões espirituais, constantemente estão vendo o que se passa com cada um de nós. Ele diz assim, esse vê incessantemente a face de meu Pai. Né? Ou seja, a face está se referindo ao quê? Às leis de meu Pai. Eles estão cuidando de nós com todo o embasamento evangélico da nossa vida. E daqueles do qual nós temos tratativa. Lembremos que aquele que falha tem seu anjo guardião. Aquele que está sofrendo tem seu anjo guardião. E os dois também estão sempre em constituição com as leis morais do Cristo. Ah, porque o meu aqui ele é o meu protegido, eu vou proteger ele, mesmo que ele esteja errado. Não. Ele vai auxiliar ele tanto quanto ele puder. Mas ele trabalha com esse que falhou com a lei na mão. E o outro também cuida. É essa visão que a gente começa a perceber dentro da espiritualidade. Não existe inimigo dentro da doutrina espírita, nem dentro da espiritualidade. Existem irmãos, filhos do mesmo Pai. Independente de qual seja a situação nossa no mundo, eu não posso esquecer jamais que todos que estamos aqui somos irmãos e filhos de um mesmo Pai abençoado. Então, ele não vai deixar uma ovelha melhor que a outra apenas pelo interesse dele. Não. Ele diz, todos os anjos, declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face do meu Pai. Ou seja, trabalha rigorosamente com a lei divina. Não rigor de ser impositivo. Rigor que eu digo vamos conversar o caso Ronaldo? Como é que está o caso Ronaldo? Complicado. Então ele tem direito à benesse? Olha, foi pedido por ele. Será que a gente pode atender? No momento não. Ele terá que esperar mais um pouco. Isso é trabalhar com amor, para que eu, dentro da minha condição, aprenda. Beleza, meus irmãos? Vamos lá. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida. Olha a diferença. Olha só, gente. Não é cortar o pé. Narra a história de Santo Antônio, nosso querido Antônio de Pádua, cada um dá um nome, né? Mas Santo Antônio de Pádua faz esse sermão e diz: é melhor que tendo o seu pé que não leve a mal que o cortai. Um fiel ouvindo aquilo ali levou-lhe. Antônio era tão respeitado na sua fala, que ele não teve dúvida, foi lá e cortou o pé. Todo mundo falou, não, gente, não, aí correram, falaram, não, mas Antônio, o menino cortou e o rapaz tinha um desarranjo, tinha uma dificuldade mental, e Antônio, sensibilizado, falou assim, não, mas eu entendo perfeitamente o que aconteceu, vamos lá. E aí é uma das coisas que a gente não vai entrar aqui na história, porque eu estou aqui colocando um fato isolado. Antônio lá vai e reconstitui o pé do rapaz. Aí são aqueles espíritos da qual a gente não tem nem como questionar. Eu não vou entrar no mérito aqui, porque não esqueçamos que Jesus recompõe a orelha de Malcolm. Então, Antônio já é daquela seara que já conhece a física humana, como funciona, conhece a química humana, conhece a biologia humana.
deve saber cada capilar, cada imantação que tem ali. Ele não fez por acaso, não. Era para mostrar que ele estava a serviço de Deus e que ele não poderia deixar aquele que ali estava por uma fala sua e que ele sabia exatamente o que estava falando, porém o irmão não compreendeu na totalidade. E somos nós também. Eu gosto muito de colocar que esses fatos que ocorrem na história, do que chamam de milagres, como para nós, experiências de grande valor, para saber em que momento nós estamos de perceber a espiritualidade e perceber o quanto podemos fazer, né? Será que a gente já pode reconstituir um pé? Ainda não. Então, quando eu digo cortai vosso pé e vossa mão, tem um sentido muito maior. E aí ele vai, logo no início ele diz, melhor será para vós que entreis na vida. Ou seja, melhor será para nós que reencarnemos com a falta de um pé, de uma mão, cego, surdo. E aí a gente tem que estudar a doutrina espírita, porque isso não é castigo. Isso não é castigo. Isso é nós, porque por incrível que pareça, quando nós vamos reencarnar, a gente vai ver isso na literatura espírita, em nenhum momento nos é dado assim, corta a mão. Não. A gente vê na literatura espírita, a gente vê em Missionários da Luz, uma irmã chega para Alexandre e fala, Alexandre, vi meu corpo físico. Adorei, fantástico. Muito bonito. Bonito até demais. Dá para você tirar um pouquinho da beleza e me dar um problema da glândula, né? Que faz a questão da hipófise? E aí ele falou assim, mas, por favor, tá muito bonito. E foi onde eu caí. Na beleza, Alexandre. Eu preciso vir menos bela. Então, vejamos que a culpa dos erros nos acompanha por reencarnações. E a gente tem que ter cuidado. No planejamento, pedimos aquilo. Quando adentrarmos a Terra, vamos estar sem aquele órgão. E a gente não pode culpar o órgão pelas nossas dificuldades. Nem tampouco nós podemos apontar este ou aquele e dizer assim, utilizou mal o pé. Levou, os pés levaram a caminho que não deveria. Utilizou a mão, assassino. Opa, peraí, gente, não façam isso não. Lembre-se do poder da bondade de Deus. Deus não nos concede o mal. Deus nos concede o bem. Tudo é bom. Mas nós, na doutrina espírita, já temos conhecimento suficiente para lembrar que os anjos no céu veem incessantemente, os nossos anjos no céu, ou seja, ele está falando dos anjos da guarda. Porque não adianta eu falar, chegar àquela plateia, eram agricultores, eram pescadores, eram comerciantes rústicos, e dizer, irmãos, nós somos eternos, nós temos a pluralidade das reencarnações, nós podemos ser os espíritos. Não é para eles entrar por aqui e sair por aqui. Mas anjos era algo que era paranormal, era além da nossa imaginação. Então cada um de nós tinha um anjo, isso já era bom. Só deles ouvirem que cada um de nós tinha um anjo e que esses anjos no céu viam a face de Deus e falaram assim, pronto, eu já estou mais tranquilo. Eu estou sem pé, sem mão, mas eu estou bem, porque eu tenho alguém que me ampara. É esse sentido que a gente tem que olhar no Evangelho. Né? Nós não estamos aqui para sermos vingadores, nós não estamos aqui para serem juízes. Nós estamos aqui para sermos irmãos de caminhada. Quando Cirineu ali, colocando, né, essa parte, ele é constrangido. Ele está ali, já falei na semana passada, do irmão X da história, está ali correndo. E o centurião pega ele e fala assim, ajuda lá. Há um simbolismo sempre, porque na vida do Cristo,
todos os seus minutos são divinas parcelas do seu ministério sagrado. Todos os minutos da vida do Cristo são divinas parcelas do seu ministério sagrado. Quando seremos assim? Cada minuto nosso de ação na terra ser assim. Então, se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós serás que entreis na vida, tendo um só olho, do que terdes dois e seres precipitados no fogo do inferno. Né? No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação, item 12. Se diz de toda ação que de modo ostensivo vá de encontro à moral ou decoro. Isso é a explicação do que é escândalo. O escândalo não está na ação em si mesmo, mas na repercussão que possa ter. O ato que houve, manchete dos jornais televisivos, entra aquela coisa, aquela agitação toda, fulano foi preso com não sei qual lá, aí todo mundo, ele, é isso aí, pronto. Essa é a ação, mas isso ainda não é o escândalo. O escândalo é o que esta pessoa, o que vai causar aquele item. Não vamos, se a gente pudesse enumerar aqui as situações que nós consideramos como escândalo, iriam entrar em várias searas da nossa vida pessoal e da vida pessoal dos irmãos. E não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é dizer aqui o seguinte, aquele ato que nós observamos ali não é o escândalo. Aquilo ali, né? Escândalo não está na ação em si mesmo. Ou seja, qual a ação? Foi denunciado. Foi pego em flagrante. Ou então não, chegou o carro, parou na porta do carro da polícia, da funerária, parou e houve aquela comoção. Aquilo não é um escândalo, aquilo é uma ação. O escândalo será as consequências daquele ato. Por que o escândalo é a consequência? Ele diz assim, no sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que de modo ostensivo, ou seja, de modo geral, vá de encontro à moral ou ao decoro. Porque nós não conseguimos avaliar que os elementos envoltos naquela situação, cada um deles vai passar por uma prova diferente depois daquilo ali. O que acusa, o que é acusado, ele acusou corretamente ou ele acusou incorretamente? O que está sendo acusado, ele realmente fez aquilo? Não, ele não fez. E as pessoas que estão criticando? E as pessoas que estão julgando? E aí também as pessoas que vão se... É tão interessante que quando a gente vê alguma coisa errada, em vez da gente parar e orar, houve um escândalo, parar e orar. Não, a gente ouve um escândalo, não, vamos falar bastante, vamos falar para que não morra aquela situação, fique sempre ativa. Gente, quando a gente faz isso, a gente está sendo ativo todos os obsessores espirituais de todo mundo, porque encontrou a brecha da maledicência na nossa fala. Então é preciso a gente silenciar e orar. E se sou eu que estou envolvido no escândalo, é a hora de eu me calar, avaliar, pensar e orar. Porque ali é só o ato, mas quais serão as consequências? Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo. Não, a gente não pode, olha, gente, vamos evitar o escândalo. Conseguimos evitar o escândalo. Que bom. Será? Porque estes lhes faria sofrer orgulho, lhes acarretaria perda de consideração da parte dos homens. Desde que as suas torpezas fiquem ignoradas, é quanto basta para que se lhes conserve em repouso a consciência. São, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridão, vasos limpos no exterior e sujos no interior. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral. Pelo que, em certos casos, não se lhe aprende o significado,
já não é somente o que afeta a consciência de outrem. É tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Escândalo é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão, é um escândalo. A gente está achando que o escândalo é algo que dá uma repercussão enorme. Jornais do horário nobre, todos repercutem. Não. Quantos escândalos ocorrem dentro de casa e não chega à via pública? Como disse a delegada ontem, né? Fica no clandestino, porque não tem testemunhas. Quantos escândalos ocorrem e não tem testemunho? A gente não tem nem noção. Então, o escândalo não é aquele ato exterior. Aquilo é um ato. Fulano matou o ciclano. É um ato. Fulano roubou o ciclano. É um ato. Só não estamos avaliando é que às vezes a gente entra dentro desses atos, sem que a gente precise entrar. A gente entra dentro dos atos sem que a gente precise entrar. Está aqui. O que ele diz aqui? É tudo, já não é somente o que afete a consequência de outro. É tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. Então, se o meu pensamento é um pensamento mau, vai pagar tudo. Peraí, quem me deu o direito de dizer que o outro vai pagar tudo? Quem me deu o direito? O próprio Jesus nos diz isso. Chegam dois irmãos. Senhor, diz a este irmão que divide a herança comigo. Jesus é rápido, muito rápido. Quem me intitulou juiz? Ele não está aqui para dividir coisas materiais com a gente, não, gente. Dizer quem tem direito e quem não tem direito. Jesus está para trazer toda uma moral evangélica de Deus. É isso. E aí ele constantemente vem nos dizer, não vim para salvar aquele que está doente. Vim para salvar aquele que está doente. Porque a maioria de nós dizemos que não estamos doentes. Todo mundo aqui é são. Perfeito. Não vamos começar a catalogar os nossos erros não, porque senão a gente não para o dia. Vamos deixar para lá. Vamos só olhar o Cristo com essa fala dele. Melhor é que entreis na vida sem um pé, sem uma mão, sem um olho, a fim de que não vos escandalizeis. Os próprios discípulos olham para Jesus e assim, quando Jesus fala assim, lá atrás de mãos não lavadas, que nós falamos na semana passada. Né? Ele é questionado quando entra para comer. O senhor não lava as mãos para comer? Ele fala assim, hipócritas, vós pagais o dízimo, cumprindo a tradição, mas não honram o nome de vossos pais e de vossas mãos, achando que com isso já estão quites com Deus. Hipócritas, vós outros são sepulcros caiados de banco por fora, cheios de podridão. Os discípulos, na sua vez, ficam horrorizados e dizem, Senhor, sabeis com que dizeis, acabai-vos de escandalizá-los? De escandalizar? Estamos escandalizados? Eu acho que Jesus tem algumas partes que nos tocam profundamente. Porque se Jesus falasse assim, irmãos, vocês estão cheios de problemas por dentro, é melhor que os senhores procurem estudar. Realmente não teria nenhum. Mas ele diz, sepulcros caiados por fora, cheios de podridão. Chega a dar um calafrio. Eu sempre tive vergonha, né? Desde garoto, quando alguém ia dar uma bronca em alguém, eu saía correndo. Eu não queria ver, eu tinha um pavor de alguém tomar bronca, assim como eu também tenho pavor de tomar bronca. Porque
é contraproducente a gente ficar olhando, é quase que algo que nos fere, é algo que nos fere a alma, é algo que nos fere a alma, é algo que nos deixa a pensar, a nos colocar na situação do outro. Será que eu gostaria de estar tomando uma bronca agora? Não é legal. Não é legal. Até porque aquele que vai tomar a bronca ele já sabe que eu sei que ele tomou uma bronca. Então ele vai chegar perto de mim meio sem graça, porque é do ser humano. Eu não te disse, eu te avisei. Será que eu olhei para dentro de mim e vi as minhas deficiências e disse para mim mesmo, Ronaldo, toma jeito? Então é esse ponto de Jesus escandalizar, não é o ato. E Jesus fala isso para eles. Fala para os discípulos, irmãos, cuidei-vos de alimentar a vossa alma. Ele não disse que aquilo é escândalo, não é. Ele só diz o seguinte, cuidei-vos de alimentar a vossa alma com o Espírito de Deus. Então ele diz assim, é preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal. E porque árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para esta obrigação de praticá-lo. No livro dos Espíritos, resumo teórico das ações humanas, diz assim, a questão do livre-arbítrio se pode resumir assim, o homem não é totalmente levado ao mal, o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. 1. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio em que se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham. Mas será sempre livre de agir ou não agir. Eu posso ser colocado no meio de uma família da qual só cometam crimes. E temos exemplos disso, gente. Temos exemplos disso. E que decidem, não vou fazer isso. Não é de acordo com a lei. Eu vou tentar ajudar os meus familiares a não entrarem nessa seara, a saírem dessa seara. É uma mudança, lógico. Ronaldo, mas aí é um espírito elevado. Sim. E aí é o barato, é o grande legal, o grande legado da doutrina espírita é esse. A gente se modifica, não é numa encarnação, são várias. Emmanuel. Não está aqui, meus irmãos. Devo ter emprestado. Tem um livro chamado Lentulus, né? É a história de Emmanuel antes dele ser o senador Públio Lentulus. Ele era Lentulus Sura. Gente, Lentulus Sura é alguém que a gente acha que Emmanuel, Públio Lentulus, com aquela rigidez toda, a lei, porque ele, como Lentulus Sura, meus amigos, intriga, corrupção, tudo tinha direito, Lentulus Sura foi. Quando ele se torna Públio Lentulus, ele diz, naquela conversa com Flamínio, logo no início do livro há 2000 anos, Flamínio, sinto em mim uma angústia tão grande, porque de frente dele tinha um avô dele, um rosto em gesso de Lentulus Sura. Eu me sinto tão familiar com ele, mas toda vez que eu olho para ele, eu sinto uma obrigação de que alguma coisa eu fiz de errado. Ele nem acreditava na reencarnação, mas aquilo estava tão forte nele, de que tinha que não falhar, de ser íntegro, de ser ético, de ser moral, a fim de acabar, de eliminar de sua estrutura psíquica os erros do passado. E ele reencarna na mesma família.
mas aí tem o quê? Tem todo um consorciamento de todas aquelas pessoas que ali estavam para acerto. Então ele diz aqui, ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência que seja arrastada ao crime, quer pelo meio que se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas sempre será livre para agir ou não agir. Assim, o livre-arbítrio existe para aquele quando, no estado de espírito, ao fazer uma escolha da existência e das provas, e como encarnado na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nós devemos voluntariamente voluntariamente submetidos. Cabe à educação combater essas más tendências. Falo-á utilmente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Desprendido da matéria, eu vou dar um pulinho aqui, né? Desprendido da matéria, no estado de erraticidade, o espírito procede à escolha de suas futuras existências corporais, de acordo com o grau de perfeição a que haja chegado. E é nisto, como temos dito, que consiste, sobretudo, seu livre-arbítrio. Esta liberdade, a encarnação não anula. Se ele cede à influência da matéria, que sucumbe nas provas que por si mesmo escolheu, para ter quem o ajude a vencê-las, concedido-lhe invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. Então, é escândalo quando a gente olhar agora, não vamos olhar aquela situação, né? Ali não é nem o grande finale do filme. Aquilo ali é o ápice do filme. A gente vem cometendo as pequenas atrocidades, pequenos erros, vai indo. Deu uma hora que explode. É o ápice. Aí depois vem as consequências. Eu entendi que aquilo está errado. Tenho que mudar. Opa! As provas, os acertos, os perdões, as renúncias, e aquilo vai caminhando todo aquele contexto. Eu vou amainando, vou sendo auxiliado. Caso Emmanuel, caso muito clássico Emmanuel. Mudou de uma encarnação para outra, falou assim, eu quero acertar isso. Há outros que não. E aí vamos para a literatura espírita e nós vamos encontrar diversos casos. Diversos casos. Cometeu sacrílego numa, foi para outra, até que fala assim, olha, tem uma hora que fala assim, pelo amor de Deus, me deixa vir cego, pronto. Que aí eu não... Me deixa vencer as mãos. Essa fala, porque a gente chega num ponto que a gente diz assim, eu quero fazer o bem, eu não aguento mais fazer o mal. É o que ele vai dizer aqui. Sendo assim, é necessário que o escândalo venha. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens e não que haja para este obrigação de praticá-lo. É necessário que o escândalo venha, porque estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para um e de provas para outro. É assim que do mal tira Deus o bem e que os próprios homens utilizam as coisas mais... Olha só. É assim que do mal tira Deus o bem e que os próprios homens utilizam as coisas mais ou as escórias. Quando a gente quando a gente está na encarnação, dentro do processo do reencarnatório, e que a gente ainda não tem consciência do bem, nós vamos apelar para a lei da sintonia. Como assim a lei da sintonia? Eu quero praticar o mal. Eu vou escolher alguém do mesmo naipe que eu e vou praticar o mal. É assim que do mal tira Deus o bem e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. Então, nós vamos observar uma questão muito singular.
A sintonia nos faz cometer os erros. Eu vou procurar quem? O bem. Eu quero fazer o bem. Eu quero fazer o mal. E aí Deus vai falar assim, gente, eu te pedi, vai dizer a nós, enquanto humanos, vai dizer a nós, eu quero fazer o bem, eu quero amar. Mas ainda não consigo. É esse ponto aí que a gente vai lutar constantemente. Na minha consciência, nunca olhe uma pessoa que age de forma errada e diga assim, ela só faz o mal. Não. Ela está tomando ações más. Mas conscientemente, Deus está dentro dela. Não está não, Ronaldo. Tá. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Queira eu não. Queira eu ou não. E aí Deus, que está dentro de mim, quando eu cometo as minhas insanidades, de logo pronto a consciência nos diz, cometeste um erro. Eu finjo que não vejo. Eu finjo, mas está ali. Sendo assim, dirão, o mal é necessário e durará sempre, porquanto, se desaparecesse, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo, é inútil cuidar de melhorar os homens. Deixando, porém, de haver culpados, desnecessários se tornariam quaisquer castigos. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída por homens de bem. Nenhum pensará em fazer mal ao próximo, e todos serão ditosos por serem bons. Tal a condição dos mundos elevados onde o mal já foi banido. Quando a gente olha assim, eu quero ir para Júpiter, mude o comportamento. Eu quero ir para Alcione, mude o modo de proceder. Eu quero ir para esses mundos onde a high society do conhecimento científico mude o seu procedimento. No livro Os Mensageiros, Francisco Cândido Xavier, André Luiz, Telésforo, ele está falando aos médiuns que aqueles que querem trabalhar com a questão da mediunidade, e aí a gente teria que traçar umas 2 aulas só para falar da palestra de Telésforo, fantástica, né? Falando daqueles médios que caíram na tarefa e falando sobre aqueles que vão ser médios, que vão trabalhar com a mediunidade, e não mediunidade no sentido físico, do efeito físico, não. Na mediunidade, no sentido de transmitir a mensagem de Deus aos homens. Não importa se fosse pastor, padre, espírita, não importa. Ali são médiuns, ele pega os médiuns e traz alguns exemplos. Mas Telésforo, no meio da palestra, diz assim, aconselhar é sempre útil, mas aconselhar excessivamente pode traduzir esquecimento de nossas obrigações. Aconselhar é sempre útil, mas aconselhar excessivamente pode traduzir esquecimento de nossas obrigações. Antes, para bem ensinar, é necessário exemplificar melhor. Quem fez isso? Melhor do que ninguém? O Cristo. Ronaldo, o mal tem que existir no mundo. Não, não tem que existir. Não tem que existir. Tal virá a ser a condição da Terra, quando houver progredido bastante. No entanto, ao mesmo tempo que alguns mundos se adiantam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos, e que, além disso, servem de habitação, de exílio e distância expiatória a espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, expulsos de mundos que se tornaram felizes. Vou terminar o 16 aqui. Mas ai daquele por quem vem o escândalo, quer dizer,
que o mal sendo sempre o mal, aquele que a seu mau grado servir de instrumento à justiça divina, aqueles cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Quer dizer que o mal sendo sempre o mal, aquele que a seu mau grado servir de instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos foram utilizados. Allan Kardec abre aqui um item aqui. Aquele cujos maus instintos foram utilizados, fecha aspas, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. E isso a tal ponto está reconhecido que no mundo a censura ou o elogio são feitos à intenção. Isto é, à vontade. Gente, eu não tinha pensado nisso. Um processador biológico para as residências com menor capacidade. É o quê? Pensamento de quem teve a ideia. Ora, quem diz vontade, diz liberdade. Nenhuma desculpa poderá, portanto, o homem buscar para os seus delitos na sua organização física, sem abdicar da razão e da sua condição de ser humano, para se equiparar ao bruto instinto. Se for assim, quanto ao mal, assim não poderia deixar de ser relativamente ao bem. Ou seja, se para o bem a gente diz assim, nossa, parabéns, que legal. Para o mal vamos dizer assim, não, é porque alguma coisa me tocou e eu... Não, você teve vontade, você teve disposição para praticar aquela ação que vai gerar o quê? Uma consequência. Portanto, o escândalo. Então ele vai dizer assim, mas quando o homem pratica o bem, tem grande cuidado de averbar o fato à sua conta, como mérito. E não cogita por ele gratificar os seus órgãos, o que prova que por instinto não renuncia, malgrado a opinião de alguns sistemáticos, ao mais belo privilégio de sua espécie, a liberdade de pensar. Então, está no instinto. A fatalidade, como vulgarmente é entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os sucessos da vida, qualquer que seja a importância deles. Se tal fosse a ordem das coisas, o homem seria qual máquina sem vontade. De que lhe serviria a inteligência, desde que houvesse de estar invariavelmente dominado em todos os seus atos pela força do destino? Então tem que acontecer o mal. Não tem que acontecer o mal. Eu tenho o livre-arbítrio, eu tenho a escolha de dizer, não vou fazer. Eu não vou roubar, eu não vou matar, eu não vou mentir, eu não vou espoliar. Eu vou amar. Eu não vou julgar. Eu não vou usar a minha fala para ser maledicente. Eu não vou usar a minha fala para espalhar o mal, para divulgar o mal. Não é minha função. Minha função é amar sempre. É tornar este indivíduo que hoje se encontra nesse corpo, com o nome de Ronaldo, de ser melhor. De quando chegar ao plano espiritual, que eu me deparar com as minhas ações realizadas na Terra, eu olho para elas e digo assim, nossa, consegui fazer alguma coisinha. Já melhorei um pouquinho. Que eu possa fazer isso. Não sabemos. Somente quando a gente terminar a encarnação, a gente vai, tal qual Sura Lentulus e Públio Lentulus, né, que ele falaria, é ali que a gente vai avaliar. Sura Lentulus. Lentulus Sura. Nossa, quem quiser ler, chama-se Lentulus o livro. Né? É historiado, tá? É histórico, não é livro psicografado, não. É livro de estudo de história mesmo, de buscar, de pesquisar, de entrar nos arquivos de Sêneca, né? Que fala sobre que é quem vai discutir com Lentulus Sura, né? Tem várias. Lentulus, né? Só para curiosidade, é porque o pai era dono de uma plantação de lentilhas. Então, Lentulus é referente a lentilhas, porque o pai tinha uma grande plantação de lentilhas e ele foi transferindo isso adiante, tá? Então,
De que lhe serviria a inteligência desde que soubesse estar invariavelmente dominado em todos seus atos pela força do destino? Semelhante doutrina, se verdadeira, conteria a destruição de toda a liberdade moral. Já não haveria para o homem responsabilidade, nem por conseguinte bem nem mal, crimes ou virtudes. Não seria possível que Deus, soberanamente justo, castigasse suas criaturas por faltas cujo cometimento não dependera delas, nem que as recompensasse por virtudes que nenhum mérito teriam. Ademais, tal seria a negação da lei do progresso, porquanto o homem, tudo esperando da sorte, nada tentaria para a sua melhor posição, visto que não conseguiria ser mais nem menos. Então, nós observamos na nossa condição humana, né, que o escândalo, aí agora a gente vai falar assim, quando a gente vai, o escândalo há de vir. Não. O ápice da culminância dos erros humanos vai ter um momento que vai chamar a atenção da sociedade, mas aquilo ainda não é o escândalo, aquilo é o ato. Agora vamos ver quais serão as consequências. Isso tem que haver. Ainda estamos no mundo de provas e expiações e os homens escolhem as coisas más ou as escórias. Aí a gente lembra daquele poema de Augusto dos Anjos que eu li aqui, Raça Adâmica, né? Escória. Gente, é forte pra gente. Mas a gente não pode ser mais isso. Nós temos que ser luzes. Luzes não só no nosso caminho, como dos outros. Jesus é a luz. Sua estrada é a luz. Cada minuto da sua vida é uma epopeia divina. Cada minuto da sua vida é uma epopeia divina. Quando ele fala, ele ensina. Quando ele olha, ele ensina. Quando ele emite o seu pensamento, ele ensina. Quando ele cruza o olhar com Pedro no pátio, ele não, né, após Pedro ter negado Cristo 3 vezes, o olho dele, Pedro diz assim, seu olhar era de doçura e de compaixão para comigo, de tal monta que eu não resisti e chorei. Esse Cristo que escolheu amar. É esse Cristo que a gente deve seguir. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Quer dizer que o mal sendo sempre o mal, aquele que a seu malgrado servir de instrumento à justiça divina, aqueles cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e merecer punição. Deus me colocou para para justiçar. Não, Deus não nos colocou na terra para justiçar ninguém. Quem já veio com um problema, meu Deus, já tem tanta coisa para resolver, a gente ainda vai se tornar justiceiro daquele. O indivíduo já tem problema demais para resolver. Ele com ele mesmo já tem tanta crise interna que não precisa mais ninguém para fazê-lo sofrer. Porque o maior sofrimento não é a da dor, o maior sofrimento não é a da perda, o maior sofrimento de você não entender ainda o que é o bem. Esse é o maior sofrimento. Porque quando você entende o que é o bem, você não se preocupa mais com as dores. Você não se preocupa mais com o que é material. A perda material não é nada. A perda de um ente querido, ela é um entendimento que aquele indivíduo está evoluindo. Ele está caminhando para os novos patamares e você está junto com ele, rogando por ele para que ele seja melhor e você também. Porque ele, como lá no início asseverou o Cristo, os seus anjos veem incessantemente a face de Deus. Ou seja, os seus anjos estão constantemente com o código divino do amor de Deus na mão, amparando esse indivíduo, seja ele quem for. Então ele diz assim é, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com isso. Porque esse pai talvez tenha sido também um mau filho, que fez sofresse seu pai. Passa ele pela pena de talião. Mas essa circunstância não pode servir de escusa ao filho que a seu turno terá de ser castigado em seus próprios filhos ou de outra maneira.
eu posso ter tido um mau pai. Posso ter tido. Uma má mãe. Posso ter tido. Não me obriga a fazer que meus filhos sofram. Não me obriga, na condição de filho, fazer que meu pai sofra. Não. Honrai vosso pai e vossa mãe. Tende bem isso no coração. Tende bem isso no coração. A oportunidade da reencarnação, meus queridos, será cada vez mais difícil. É só olhar o mundo, eu não estou falando... É só olhar como está andando o mundo. Olhe, pare, preste atenção como anda o mundo. Como será a nossa próxima reencarnação? Já temos ideia? Então, meus irmãos, utilize esta encarnação e fale assim, vou curti-la da melhor maneira. Não. Vou fazer o que eu possa para me acrescentar capacidade moral de servir ao Cristo. Se a vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Figura enérgica esta. Que seria absurdo se tomada ao pé da letra, e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda a causa de escândalo. E aí a gente lembra que escândalo não é aquele algo externo que nós temos visto. Nós vamos ver escândalo agora como aquela ação que dentro da nossa limitação humana ela ocorra com ou sem testemunhas. Teve testemunha ou não teve testemunha, está em desacordo com a lei divina, é escândalo. Não precisa a polícia parar na minha porta para me prender porque eu cometi um crime. A partir do momento que eu, dentro das minhas 4 paredes, cometo este crime, eu estou cometendo um escândalo, mesmo que ninguém veja. Eu estou roubando a senha na internet de outras pessoas no banco. Tá, eu e o computador. Eu sou um especialista, um exímio. Ninguém vai descobrir. Mas a consequência do escândalo está ali. Vou desencarnar e ninguém descobriu que eu hackeei 20 milhões de dólares. Mas a pessoa vai sofrer as consequências, as dores, e o responsável sou eu, não outro. Teve alguém que me prendeu? Teve um carro de polícia na porta? Teve alguém me acusando? Não. Mas eu cometi o escândalo. Então vou pedir a Deus, e aí talvez minha culpa seja tão grande, falar assim, Senhor, menos inteligência no próximo encarnação. Senhor, sem a mão. Senhor, sem os olhos. A fim de que eu não cometa novo erro. Arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa quer dizer também que para o homem mais vale ter cortado uma das suas mãos antes que servir essa mão de instrumento para uma ação má. Ficar privado de vista antes que lhe servir os olhos para conceber maus pensamentos. Seja vosso olho, vossa luz. A nosso olho é a candeia da alma. Através dos nossos olhos olhamos os outros e vemos um mundo melhor. Devemos. E não para trazer ao nosso pensamento e ao nosso coração novas dívidas com o futuro. Em todos os cenários, meus irmãos. Em todos os cenários. Econômico, cultural, sexual, físico, biológico, invejoso. Começa daqui. 80% do que nós aprendemos está na visão, gente. 80% do nosso aprendizado está na visão. A gente olhou, fixou. Chico Xavier, certa feita, recebeu de um companheiro vindo lá de Pompeia, conseguiu lá, né? Foi lá, conseguiu um pedacinho de um objeto de Pompeia e trouxe para Chico. Todo contente, todo feliz que tinha conseguido aquilo, tinha feito um esforço e tal. Chico olhou a peça. Companheiro, devolva de onde você retirou. Ele espantado, ele falou assim, já está na retina da memória. Já está na retina da memória.
deixe para lá, já passou. Jesus nada disse de absurdo para quem quer que apreenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que, para as decifrar, o Espiritismo faculta. Vamos encerrar o nosso estudo de hoje com o livro Instrumentos do Tempo. Diz ele, perante os caídos. E aí a gente fica com essa mensagem. Gente, escândalo, ele é necessário, ele terá de vir. Mas a nós espíritas, a nós humanos, o que nos cabe é sempre achar uma forma de auxiliar o escandalizador e o escandalizado. Tem de ser essa a nossa matemática, a fim de que nós não entremos no mundo espiritual com uma matemática negativa, porque nós participamos e aumentamos e colocamos mais pimenta naquela coisa, naquele problema. Não. Vamos ser o balsamizador. No Sermão da Montanha, bem-aventurados pacificadores. É a hora que nós entramos com a nossa cotativa. Se nós olharmos o Sermão da Montanha, vem só dizendo bem-aventurança, bem-aventurança, no finalzinho das bem-aventuranças, bem-aventurados pacificadores. É a hora que nós entramos na condição de amar o servidor, amar o serviço, amar a Deus, trabalhar conforme nos foi solicitado o amor ao Pai. Então, bem-aventurados pacificadores, sejamos nós pacificadores. Coloquemos a nossa contribuição, a nossa cota de amor na tarefa. E aí, Emmanuel, Instrumentos do Tempo, ele diz assim: tão fácil relegar ao infortúnio os nossos irmãos caídos. Muitos passam por aqueles que foram acidentados em terríveis enganos e nada encontram a fim de oferecer-lhes, senão frases como esta: eu bem disse, avisei muito. Emmanuel pede a Chico que grave, que sublinhe essas expressões. Raramente ele faz isso, mas nesse livro em específico, tem alguns momentos que ele pede a Chico que sublinhe. Eu bem disse, avisei muito. No entanto, por trás da queda do nosso amigo menos feliz estão as lutas de resistência, que só a justiça divina pode medir. Estão as lutas de resistência que só a justiça divina pode medir. Este foi impelido à delinquência e faz-se conhecido agora por uma ficha de cadastro policial. Mas até que se lhe consumasse a ruína, quanto abandono, quanta penura terá arrastado na existência, talvez desde os mais recuados dias da infância. Aquele se arrojou aos precipícios da revolta e do desânimo, abraçando o delírio da embriaguez. Contudo, até que tombasse no descrédito de si mesmo, quantos dias e quantas noites de aflição terá atravessado, a estorcegar-se sobre o guante da tentação para não cair. Aquele entrou pelas vias da insensatez e acomodou-se no poço da infelicidade que cavou para si própria. Todavia, em quantos espinheiros de necessidade e perturbação ter-se-á ferido, até que a loucura se lhe instalasse no cérebro atormentado. Aquele outro desertou de tarefas e compromissos em cuja execução empenhara a vitória da própria alma e resvalou para a experiência menos dignas, comprometendo os fundamentos da própria vida. No entanto, quantas tribulações terá aguentado, quantas lágrimas vertido até que a razão se lhe entenebrecesse, abrindo caminho à irresponsabilidade e à demência. Diante dos companheiros apontados à censura, jamais condenes. Pensa nas trilhas de provação e tristeza que perlustraram até que os pés se lhe esmorecessem, vacilantes na jornada difícil. Reflete nas correntes de fogo invisível que lhe estarão requeimando a mente, até que cedesse às compulsões terríveis das trevas. Então, e só então, sentirás a necessidade de pensar no bem.
falar no bem, procurar o bem e realizar unicamente o bem, compreendendo, por fim, a amorosa afirmação de Jesus: eu não vim à terra para curar os sãos. Meus irmãos, um excelente domingo a todos, de muita paz, de muito carinho, né? Temos aniversariante hoje, né? Nossa irmã Dalila, parabéns pelo dia de hoje. Nosso irmão José Roberto, essa semana também fez aniversário, forte abraço. Pensemos nisso, meus irmãos. Pensar no bem, falar no bem, agir no bem, praticar o bem. Se vamos aconselhar, é sempre útil aconselhar. Mas aconselhar excessivamente pode traduzir esquecimento de nossas obrigações. Antes, para bem ensinar, é necessário exemplificar melhor. Nosso querido irmão Telésforo está no livro Os Mensageiros. Francisco Cândido Xavier, por André Luiz. Então, que a paz nos seja essa condição inigualável de amar, de sentir, de servir, de colocar-se ao dispor de Deus, de Jesus, de nossos amigos espirituais. Façamos assim. Digamos a Deus, Deus de infinita bondade, infinito amor. A tua graça nos conduz a este mundo, a fim de sermos criaturas melhores, mais humanas, a fim de sermos cooperadores com a tua lei, a fim de pacificarmos assuntos em torno de teu amor, que nos possa contar ao coração a vontade de servir sem preconceitos, sem julgamentos, sem estereótipos da vida, mas como nós somos, amando, sentindo e servindo sempre a Jesus. E a todos os nossos irmãos que se encontram agora nos hospitais, nos presídios, especificamente nesses dois. Um tira a liberdade do corpo físico. Os dois tiram a liberdade do corpo físico. Um restitui ao corpo como filtro através da doença. Outro restitui o corpo ao espírito como alavanca de aprendizagem moral. A esses irmãos que estão nesses dois lugares e àqueles que cuidam deles, o nosso carinho extremo, e que todos possam se recuperar diante da lei de Deus. A cada irmão aqui presente neste vídeo, a cada família, que as vibrações sinceras cheguem a cada um, dando alívio, dando amparo, dando apoio. Em nome de Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida. Que a paz seja os vossos corações, hoje e sempre, graças a Deus.